Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Bom, pessoal, vocês pediram e aqui está a segunda parte, que não é a última, vai correr mais partes ainda, da minha história de vida como TDAH. Eu fiz esse vídeo, a primeira versão dele, há uns 7 anos atrás. Tá lá nos primórdios do meu canal, mas enfim. Tô regravando aqui agora para que vocês saibam como foi minha vida escolar, né? As minhas dificuldades, enfim. E de repente isso pode fazer com que vocês se identifiquem. De alguma forma pode ajudar vocês a entender o que acontece na vida de vocês e como vocês encontram soluções e saídas para essas dificuldades aí, beleza? Então acompanha o vídeo até o final. Como eu terminei no último vídeo, que tá aqui nesse card, você pode assistir a primeira parte, se você não assistiu, vai lá, corre lá, assiste, depois volta pra cá, porque vale a pena você ter essa noção do tempo, né? Essa timeline aí que vai te ajudar a entender melhor esse processo. Bom, lá em 1991, eu tava na primeira série no Colégio Marista de Brasília, sofrendo pra caramba, era o meu 3º ano naquele colégio. O 2º ano, né, que foi em 90, na alfabetização, foi quando eu sofri aquela agressão, que eu contei tudo lá no primeiro vídeo, que vocês podem assistir aqui no card. Mas, no ano seguinte, na primeira série, também eu continuava sem agressões, né, mas ainda sem laudo e com muita dificuldade em prestar atenção, fazer o que tem que ser feito. E não apenas isso, mas também a questão das amizades, né. Eu lembro muito pouco dos coleguinhas que eu tinha ali na primeira série, né? Eu realmente não consegui estabelecer laços ali, o que infelizmente é muito comum para pessoas com TDAH. Nessa escola, que é o Colégio Marista de Brasília, que fica na Asa Sul, chamado também de Maristinha, eu estava lá e eu sei que a turma era grande, né? Eu lembro que era mais ou menos 35 alunos, né? E eu lembro disso porque, não sei se já contei isso antes, mas vou contar de novo. Enfim, eu lembro que um dia a professora tava brigando com a turma barulhenta, não sei o quê, e ela começou a falar, e na hora que ela levantou a voz para falar para as pessoas, para os alunos ficarem quietos, e ela poder dar a aula, ela falou... Chegou me embanando. E aí teve um momento que a turma tava barulhenta, ela levantou a voz, ficou em pé e começou a falar em alto e bom som para que os alunos ficassem quietos e ela conseguisse dar a aula dela. E eu lembro que no meio do sermão ela falou bem assim: gente, mas vocês são 35 alunos, vocês não param quieto um minuto, e papapá, continuou falando. Enfim, então eu lembro que tinha 35 alunos por causa disso. Nesse ano, na primeira série, eu tive a primeira contrapartida positiva da escola nesse sentido. Porque, querendo ou não, foi ali que começou meu processo de diagnóstico. Provavelmente, pelo andar da carruagem, pela forma como eu já estava familiarizado com a escola, com a turma, com aquele ano, digamos assim, foi no 2º semestre. Então, eu sei que o meu diagnóstico ele saiu na virada de 91 para 92, né? Então, dos 7 anos de idade, mais ou menos, foi que eu tive o meu diagnóstico, 7 para 8, digamos assim, o meu diagnóstico de TDAH. E como é que funcionou isso? Eu lembro que numa dessas vezes que eu ia para coordenação, por quê? Por desrespeitar, por brigar? Não, por ficar desenhando, por ficar rabiscando, por não conseguir copiar do quadro, por contar piada, para atrapalhar a professora, enfim. O que aconteceu? Da coordenadora que tava lá, eu lembro até o nome dela, Joaninha, tá? Talvez ela nem esteja mais hoje lá, mas enfim, essa Joaninha olhou para mim e falou assim: cara, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa, você tá realmente muito disperso, tá uma coisa muito fora da curva, toda semana esse menino tá aqui, tem alguma coisa. E aí foi que ela despertou, chamou a minha mãe, né, numa dessas reuniões de pais, e falou: olha, vai nessa doutora aqui, nessa especialista, o nome dela era Sônia Webb, inclusive, acredito que ela ainda seja viva aqui hoje, enfim, era uma neuropsicóloga, se eu não me engano, aqui em Brasília, e fui lá fazer uma bagatela de exames, passei por vários especialistas, lembro muito bem dessas etapas, né? Lembro de eu fazendo um eletroencefalograma, não que isso seja obrigatório para pessoas com TDAH terem o seu laudo, mas isso foi importante para que eu tivesse também uma exclusão de possíveis outros diagnósticos, né? Então, se o profissional ele passa para você algum exame do tipo eletroencefalograma, alguma coisa nesse sentido, entenda que é pro seu bem, porque às vezes isso faz com que ajude a fechar o laudo do TDAH certinho e também confirme ou exclua possíveis comorbidades que possam surgir nesse inteirinho também. Então, eu já estava nessa psicóloga, já estava começando a fazer os meus processos, meus laudos, minhas terapias semanais. Eu ia todo sábado de manhã para lá. No começo eu não gostava, mas depois eu até achava legal, porque eram conversas interessantes, ela era legal. Eu gostava das atividades que eu fazia ali, né? Coisa de criança, mas era bem bacana, eu curtia. Eu devo ter tido meu laudo ali nessa época, e é um laudo que, assim, apesar de ter lá, eu tenho esse laudo até hoje amarelado, inclusive eu tenho foto dele, acho publicado no Instagram, tem algum lugar por aí, eu vou encontrar esse laudo e vou mostrar pra vocês novamente. Tem um vídeo também que eu já fiz com esse laudo, enfim.
Eu lembro que nesse laudo tinha lá o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, né, o TDAH, e também a questão da disgrafia. Mas aquele laudo, ele ficou engavetado. De fato, numa época pré-internet, no início dos anos 90, o que restava a minha mãe fazer é, ok, o que eu faço com isso aqui? E seguir mais ou menos a orientação da psicóloga, que era, por exemplo, primeira coisa urgente que minha mãe fez e que mudou minha vida para melhor foi mudar de escola. Eu saí da escola que estava causando um inferno na minha vida, e fui para uma escola menor, né, que tinha 16, 17 alunos, eu acho, 18, eu acho. Era bem pequenininha mesmo, e era uma escola que não existe mais aqui em Brasília, ela se chamava Criarte, ficava no Lago Sul, no bairro Lago Sul. Lá eu tive contato pela primeira vez com outras atividades como aula de música, aula de plantio, né? Que você tinha que, de horta, você tinha que plantar ali os legumes, o legume crescia, depois você comia aquele negócio na hora do almoço depois, lá na escola, né? Então era bem bacana. Aula de informática, aula de arte, um monte de coisa legal, né? Que eu não encontrava na minha antiga escola. Então, não apenas isso, eu, por estar numa escola nova, né? Numa escola onde as pessoas... Eu estava diante da novidade, aconteceu uma mágica na minha vida. Eu comecei a copiar tudo que a professora passava no quadro. Tudo mesmo. Então, assim, minha mãe ficava maravilhada, porque eu chegava em casa com o caderninho copiado e eu entendia por que estava acontecendo aquilo. Mas, no fundo, eu entendia. Tinha dois motivos atrás dessa dificuldade que virou uma facilidade logo que eu mudei de colégio. Primeiro, que eu já falei em outros vídeos, que é o fato de você estar diante de uma situação nova. Quando o TDAH está diante de uma novidade, ele tem uma liberação maior de dopamina tônica, na sua liberação tônica, digamos assim. E isso faz com que você fique mais alerta, mais disposto, mais engajado como uma pessoa neurotípica durante um período curto de tempo. E foi o que aconteceu, já vou chegar lá. Ou seja, nas primeiras 3 semanas, enquanto eu não estava me ambientando, enquanto eu tinha receio de que aquela professora nova começasse a brigar comigo, chamar minha atenção, enfim, não gostar de mim, né, como as outras professoras faziam, eu queria ao mesmo tempo aproveitar aquele ânimo que eu estava conseguindo copiar as coisas do quadro e ganhar pontos também em casa, né, com a minha mãe. Minha mãe estava feliz muito com isso quando eu chegava em casa, como eu também não queria decepcionar essa professora. Mas, o que acontece? Toda novidade chega ao fim. Tudo que é novo chega ao fim. O seu carro que você comprou hoje não vai ser novo daqui a um ano. A escola que você entrou agora não é nova daqui a um tempo. E foi o que aconteceu. E, resultado, eu comecei a perder o interesse na escola, comecei a me ambientar, me familiarizar com os colegas, eu comecei a ter meus primeiros amigos da infância, amigos da fase escolar, foram ali nessa escola, a partir da 2ª série, que hoje seria o 3º ano. Então, eu comecei a ser convidado para as festinhas de aniversário, eu comecei a trazer colegas da escola para minha casa, comecei a ir para casa dos outros também. Então, eu comecei a criar um processo de socialização até meio tardio, né? Porque, tirando os colegas da escola, eu só tinha amigos mesmo ali na rua que eu morava, porque realmente era um pouco difícil essa questão. Mas, o que aconteceu? Coincidência ou não, logo depois que passou essas primeiras 3 semanas de aula, a primeira professora que eu tive, lá na 2ª série, ela teve que sair também, saiu da escola, por qualquer motivo que seja. E entrou uma senhorinha no lugar. E eu lembro que, quando essa senhorinha já estava lá na escola, ainda era começo do ano, e eu já estava ali diante de um caderninho aberto, em branco, sem conseguir copiar o que ela estava passando ali no quadro. Eu lembro que ela veio andando bem lentamente assim, parou do lado da minha carteira, se agachou, ficou na altura dos meus olhos, se agachou e falou bem assim pra mim: Yuri, tá tudo bem com você? Aí eu já gelei, falei, pronto. Começou o inferno, vão brigar comigo, vão me botar pra fora, eu tô desobedecendo, enfim, não tá legal. Mas ela continuou com toda a calma do mundo. É porque eu tô vendo que você tá com dificuldade de copiar, de fazer as coisas. Tá tudo bem? E eu olhava pra ela, tá... Tipo, bem o caramba, né? Eu não sabia nem o que dizer. Porque, veja bem, eu com 8 anos ali, eu não sabia nem o que eu tinha, não sabia o que era TDAH, e pra mim era só meu jeito de ser mesmo, né? Ou seja, já estava prevendo uma possível bronca que ia chegar a qualquer momento. Bom, eu só disse pra ela que sim, que eu tava bem, que tava tudo certo. Aí ela virou pra mim e falou a seguinte frase: olha, Yuri, a professora fulana, eu não lembro o nome dela, que saiu, né, agora há pouco, disse pra mim que você era o melhor aluno da classe. Aí eu olhei pra ela, arregalei os olhos e falei assim, não. Pensei, não faça isso. Ela enganou você, isso não é verdade. Enfim, eu fiquei assustado, né, com aquela declaração dela, porque, primeiro, eu nunca tinha recebido isso na minha vida, um elogio inusitado desse. Segundo, que eu tinha certeza de que aquilo não era verdade.
né? Mal eu sabia que aquilo ali já era uma espécie de estratégia que a escola nova estava adotando para mim, para tentar me perseverar mais, me fazer uma pessoa mais incluída, né? Me fazer com que eu entenda a importância de cooperar, de fazer um pouquinho mais da tarefa, um pouco mais de esforço, muitas aspas, tá? Que eu sei que não é falta de esforço, ali na sala de aula, né? Mas realmente, gente, isso não adiantou muita coisa não. Eu acho que depois disso eu fiquei feliz, né? Fiquei desconcertado, consegui fazer um pouco mais, mas enfim, não consegui progredir com isso por muito tempo. Mas as minhas notas eram bem melhores naquela escola. Eu tinha amigos, eu era feliz, cara. Eu me sentia bem, eu queria ir pra aula. Eu queria participar das feirinhas que tinha. Eu queria participar das danças que tinha. A gente tinha peça de teatro, a gente ensaiava por algumas semanas, tinha que apresentar lá pros outros alunos. Era bem legal, cara. Então a escola era um ambiente bacana, eu me sentia bem. E de um jeito ou de outro, por mais que eu não conseguisse copiar, também tinha a questão da desgrafia, né? Porque isso tá no meu laudo antigo, né? Mas eu nunca dei importância pra isso. Minha mãe também, ela fazia o quê? Caligrafia comigo, que é aquele negócio que só fazia doer minha mão. Não adiantou nada, que minha letra continua um garrancho até hoje. Mas todas essas tentativas foram feitas. Veja como a minha vida mudou naquele ano. Eu fiquei lá de 92, 93, 94. Fiquei 3 anos lá. Segunda, terceira e quarta série. E foram os melhores 3 anos da minha primeira infância, vamos dizer assim, né? Veja a importância de você estar num lugar que é acolhedor. Veja a importância de você estar num lugar que você se sinta bem. Se o seu ambiente for um ambiente tóxico, nocivo, com você sofrendo bullying, você não tendo amizades, você não sendo respeitado pela professora, sei lá, cara, você tá fazendo o que ali? A gente não tá nessa vida pra ser infeliz, pra sofrer, sabe? Eu vou até encurtar esse vídeo, porque primeiro que tá ficando longo pra caramba, mas tem muitas coisas que eu quero contar e eu vou dividir em blocos menores, tá? Mas eu acho que a principal lição desse vídeo é justamente isso. É vocês entenderem que se você é pai ou mãe de um TDAH, é entender a importância de você tá colocando ele num lugar que ele se sinta bem, cara. Ah, mas eu quero colocar na melhor escola de Brasília, de São Paulo, de Recife, não sei o que. Cara, pra quê, cara? Ele vai tirar 2, ele vai tirar 3, como eu tirava na antiga escola. E nessa nova escola eu comecei a tirar 7, 8, 9, às vezes alguns 10. Olha o avanço, né? Ou seja, não canso de falar isso, inclusive isso tá no meu livro. Dessa escola eu tenho tanto carinho que eu lembro muito bem de eu estudando as primeiras matérias de estudos sociais, de geografia, digamos assim, né? Eu lembro muito bem qual que é a pecuária predominante em cada estado brasileiro, qual que é a agricultura, as primeiras aulas de história que eu tive ali, cara. São coisas que entraram na minha cabeça e não saíram mais. E eu quase não tenho essas memórias tão ricas, né, desse aprendizado, dessa interação com a escola, da escola anterior, a marista que eu estava. Então veja que eu só lembro de mágoa, eu só lembro de sofrimento, eu só lembro de dor, eu só lembro de eu ser agredido em 1990. Qual é o tipo de memória que você quer que os seus filhos tenham, né? Qual a lembrança que seus filhos tenham da infância, cara? Nem da escola, mas da infância. E digo com segurança, tá? Pessoas com TDAH não tem que se preocupar muito com isso. A gente tem uma maneira diferente de funcionar, o nosso cérebro, e não adianta você estar na melhor escola do Brasil se a sua mente não está nessa escola também. Busca a sua felicidade, que é isso que importa. A gente tem um tempo finito aqui. Algumas pessoas duram 80, 90, 100 anos, outras duram 40, 50, 30, 20, enfim. A gente não sabe a hora que a gente vai embora. E é interessante que você escreva uma vida que você possa, sei lá, colocar uma frase inspiradora baseada nessa vida na tua lápide. Enfim, gente, quanto mais você tá diante de algo que você gosta, menos necessidade você vai ter depois de consertar aquelas coisas que você não gostava, mas você foi submetido a conviver. É isso. E se você é pai ou mãe de um filho TDAH e quer entender a cabeça do seu filho de uma vez e saber como ajudá-lo de forma poderosa, faça, apenas faça o programa Meu TDAH, que o link tá aqui, tá na descrição do vídeo também. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.